Olá, sejam bem-vindos à plataforma Moretti. Meu nome é Bruno Gomes, eu sou estudante de agronomia e hoje eu vou falar para vocês sobre o controle de velocidade de motores de indução. Pois bem, os motores de indução são divididos em monofásicos e polifásicos. Devido ao maior uso na agricultura e no uso geral industrial, nós vamos falar sobre o motor de indução polifásico. Então, o motor de indução é um tipo de motor elétrico que possui dois campos magnéticos girantes. Também é conhecido como motor de corrente alternada ou motor assíncrono trifásico. É um dispositivo que é composto por duas partes que funcionam simultaneamente, sendo elas um elemento móvel, que é o rotor, e um elemento fixo, que é o estator. Além disso, as várias funções dele, indo um pouquinho para a agricultura, que é o nosso foco, nós podemos ver que ele vai ser empregado na maioria dos acionamentos industriais. Também possui uma vasta gama de aplicações. Apresenta vantagens, tais como o preço acessível e o aumento da eficiência das operações. Os tipos básicos, como já citado, são os motores de indução monofásico, que são normalmente de baixas potências e têm uma grande aplicação, principalmente na utilização doméstica. E, por outro lado, os motores de indução trifásico são utilizados na maioria dos acionamentos industriais, como já mencionado. Agora, falando um pouquinho mais sobre os usos desse motor trifásico, nós podemos citar vários, como já mostrados aqui nessa lista, e vários deles podem ser usados dentro do âmbito da agricultura. Então, como tornos, esteiras, guinchos, transportadores, agitadores e moinhos. Então, pode-se ver que esse motor vai ter uma grande utilização dentro do meio industrial e, consequentemente, na agricultura. Agora, trazendo um pouco do equipamento que vai ser o responsável pelo controle de velocidade desse motor de indução. No caso, vai ser o inversor de frequência. Ele é um dispositivo eletrônico capaz de variar a velocidade de giro de um motor de indução trifásico. Ele transforma a corrente elétrica alternada fixa em corrente elétrica variável, controlando a potência consumida pela carga através da variação da frequência entregue pela rede. Com certeza, a utilização desse inversor de frequência vai proporcionar uma flexibilidade de velocidade com segurança e precisão. Além disso, algumas das vantagens do inversor de frequência, dentro das várias listadas, tem a instalação simples, a diminuição de choques mecânicos a partir do motor, a precisão dos processos, a menor intervenção humana, economia de energia, aumento da eficiência do motor, também pode-se ver a detecção de sobrecarga e proteção contra curto-circuito, o que deixa os motores e os equipamentos muito mais seguros. Porém, nem tudo são flores. Então, nós também temos algumas desvantagens no inversor de frequência. O que listados são o custo inicial relativamente alto, o que foi visto dentro da cotação que foi feita, né, dentro de uma empresa. Também tem uma grande quantidade de componentes sofisticados que requerem técnicos especializados para manutenção, o que também é bem destacado no manual de instruções do equipamento que foi selecionado, que existe a necessidade de técnicos e eletricistas, e também a limitação do uso em sistemas de bombeamento de líquidos com partículas em suspensão. Como curiosidade, o inversor de frequência também pode ser conhecido no mercado com alguns outros nomes, como inversor de frequência variável, conversor de frequência, drive de velocidade variável, drive ajustável da velocidade, drive de frequência ajustável, drive CA, da corrente alternada, e microdrive. Esse inversor de frequência pode ser dividido em duas categorias, que é o inversor de frequência escalar, que é um tipo de inversor baseado em equações de regime permanente, onde a sua lógica de controle é a manutenção da relação VF e com tensão e frequência constante. E o outro é o inversor de frequência vetorial, que é um dispositivo que possui o controle mais complexo complexo que os escalares e em desempenho dinâmico maior. Ele também vai utilizar alguns algoritmos inseridos no software que vai alterar a relação entre tensão e frequência para ajustar o torque. Agora, trazendo o equipamento que foi selecionado, ele é da empresa Calatec. Dentro dos inversores de frequência que
que são disponíveis no mercado por essa empresa, a gente decidiu escolher o inversor de frequência intermediário. Então, esse inversor de frequência da série GD20, ele vai apresentar um excelente desempenho de acionamento e controle para o uso de tecnologias de controle vetorial sensorless, que é sem sensores. Alguns algoritmos internos que vão calcular a velocidade do motor e vão melhorar a usabilidade e a confiabilidade para as configurações de hardware e de funções de software enriquecidas, atendendo a diferentes aplicações industriais. Aqui, para poder trazer um pouquinho de como que é o equipamento para vocês, algumas partes, como que ele é a visualização de fora dele, né? Alguns dos componentes. Além disso, de como que seria a etiqueta com as informações principais do equipamento. E, segundo o fabricante, as aplicações são diversas desse equipamento e algumas delas estão listadas aqui, como máquinas têxteis, esteiras, máquinas de corte, mineração, compressores de ar, máquinas injetoras e extrusoras, entre outras. E também que existe uma economia de energia com esse inversor de frequência que pode chegar até 40%. Algumas das informações que estão listadas no manual de instruções, que é muito completo, tem mais de 100 páginas, então ele traz diversos aspectos sobre a utilização, instalação, o que se deve ser feito, como se deve ser feito, onde deve ser feito. Então, eu listei algumas delas. Eu sei que acaba sendo um pouco maçante a quantidade de texto, mas é que existe bastante informações relevantes, né? Como alimentação, como vai ser o design desse equipamento, se ele vai ser grande ou não, se ele vai possuir algum tipo de ajuste dentro das velocidades, que é algo de interesse aqui no equipamento, né? E como ele vai poder responder a todas as necessidades às quais ele vai ser utilizado. Uma outra informação interessante é que na cotação desse equipamento existe uma consultoria. Então, a empresa Calotec tem um funcionário que ele trata diretamente conosco. Então, ele vai perguntar qual é a necessidade, qual seria o motor que você vai utilizar, qual é a potência desse motor, para que, então, um inversor de frequência seja ideal para o motor o qual você vai utilizar. Então, eu achei bem interessante, porque faz com que a experiência de se comprar um equipamento desse seja muito mais segura, tanto em questão ao preço, que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, porque não é um equipamento inicialmente barato, mas eu senti que a ideia de você ter uma pessoa instruída para te dar um retorno do que você precisa deixa a experiência muito mais segura. Outra coisa que me interessou bastante foi o que eles trazem para a instalação desse equipamento. O manual de instruções ele é muito claro sobre o que você precisa para instalar, onde você precisa instalar, qual parte do equipamento você precisa, talvez de um eletricista ou não, se existe algum risco de incêndio ou não, qual fonte de energia você vai usar. Então, é bem interessante porque ele faz com que toda a parte de instalação seja muito segura. Ele vai trazer todo um feedback do que você precisa e o que você não precisa e onde você deve fazer essa instalação. Por fim, a cotação foi para um motor hipotético de 75 CV e, como eu já havia dito, foi feito por um consultor da empresa e o valor desse equipamento inicial seria de R$ 12.320, o que eu já havia dito que inicialmente não é um equipamento barato, mas a longo prazo seria um retorno financeiro bem interessante, dependendo da utilização, né, dentro desse motor que vai poder ter o controle de velocidade. Então é isso, eu agradeço vocês aí pela atenção, espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre o que é um motor de indução e como que a gente vai fazer o controle da velocidade desse motor. Então, muito obrigado.